Manhã de hoje, Deus me deu um texto para estar trazendo para vocês, estar passando com vocês. Antes, vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, te adoramos, ó Pai. Muito obrigado por essa manhã, obrigado porque os louvores que foram entoados, Deus, exaltaram e glorificaram o teu santo nome, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um. Agora eu te peço, Deus, me usa como o Senhor quiser, da forma que o Senhor queres, ó Pai, que eu venha diminuir, o Senhor cresça nesse lugar. Toma minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Me dê um texto em Êxodo. A gente vai falar sobre Moisés, Êxodo 2. A temática dessa manhã é: não dê desculpas, Deus já te capacitou. Você pode falar isso para alguém que está do seu lado aí, dizer isso? Não dê desculpas, Deus já te capacitou. Não dê desculpas. Eu tenho uma frase que eu falo: não dê desculpas, você é capaz, né? Assim, aí eu falei, não vou colocar essa frase, que eles já vão, né, falar, mas não dê desculpas, Deus já te capacitou, porque Deus te capacita. Ainda que pareça que você diga assim, não vou conseguir fazer isso. Quantos aqui já passaram por algum momento que olharam e falaram assim, eu não vou conseguir fazer isso? E quando viu, estava o quê? Fazendo. Quando viu, você já estava fazendo. Quando viu, você já... Como é que eu consegui fazer isso? É ou não é, Kaique? Como é que é isso, né? Deus te capacita. Amém? A água veio na hora. Que eu ia lá fora beber água, aí eu falei, não, vou pregar, já vai chegar uma água para mim. Obrigado, irmã, pela água. Antes mesmo do nascimento de Moisés, Deus já tinha um propósito em sua vida. Em Êxodo 1:18, a gente vai ver isso. Não feche sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta, que a gente vai caminhar um pouquinho. Diz assim: então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isso, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Deus já tinha um propósito a Moisés. Deus já tinha um propósito na vida de Moisés, Deus já tem um propósito na sua vida, antes de você nascer. Ontem foi falado isso com os jovens, você não está aqui por acaso, você não veio por um acaso, você não é um acaso das coisas que aconteceram e cheguei do nada. Não, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito no seu trabalho, Deus tem um propósito na sua casa. Com quem? Com o próximo. Aí você já dando a desculpa, não é comigo não, é com o próximo. Não, é com você. Com você. Deus já tinha um propósito na vida de Moisés. Antes mesmo de você saber o que Deus vai fazer, Ele te prepara. Deus já está te preparando antes de você perceber. Moisés, a Bíblia diz lá no capítulo 2, diz assim, foi-se um varão da casa de Levi, casou com a mulher, concebeu, deu à luz um filho, e naquela época, Faraó mandou matar todos os meninos. Você conhece a história, mas Deus tinha um propósito aonde? Na vida de Moisés. Deus tinha um propósito na vida dele e na vida de outros ali também. A Bíblia não vai relatar, mas não foi só Moisés que não morreu. Por quê? Acabamos de ler. O Faraó ficou irado porque as parteiras não estavam fazendo aquilo que o Faraó mandou fazer. Porém, Deus tem um propósito que na vida de cada um de nós que nós não vamos entender só depois que já... agora eu entendi. Não tem aquela criança que fica, já entendi, já entendi tudo. Então, é assim, você não está entendendo nada que Deus está fazendo na sua vida, só quando você vai ver depois, você fala, por que não? Isso não vai dar certo, isso não é assim, não é desse jeito, mas Deus está te colocando ali porque Ele sabe que você é capaz.
Não dê desculpas. Deus já te capacitou. Moisés, a mãe de Moisés, coloca ele ali no cesto, e a infância de Moisés, ela se assemelha a de Jesus, né? Foi ameaçado de morte ao nascer, nasceu em período de opressão, foi escondido após o seu nascimento e foi preservado de morte em seus primeiros dias. A história de Moisés é um tipo de Cristo. Nesses pontos aqui, ele foi preservado, porque Deus já tinha um propósito com ele lá na frente. Deus já tinha um propósito com Moisés lá na frente. Deus já sabia. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que sabe de todas as coisas. Nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que zela por nós, a um Deus que nos guarda, a um Deus que antes de você nascer, Ele já te guardava, antes de você nascer, Ele já tinha um propósito na sua vida, assim como na vida de Moisés. Para quê? Para libertar o povo. Mas até ele entender isso, foi um processo. Até ele entender tudo isso, que Deus queria falar com ele, que Deus estava falando com ele, Moisés, ele é colocado ali no rio, a sua irmã, a filha de Faraó, vê aquele cesto, pega o cesto, a irmã de Moisés, olha ali e fala com a filha de Faraó, olha, eu tenho ela foi muito sábia ali também, tem uma hebreia aqui que ela pode cuidar, ela não foi falar que era a mãe dele, mas falou, ele acaba sendo cuidado pela própria mãe. Olha Deus trabalhando, Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo na sua vida, Deus está cuidando da sua família, da sua casa, Deus está cuidando de você, em todo tempo, temos um Pai amoroso, um Pai que cuida, um Pai que te guarda, Ele tem um propósito na sua vida, ela tem um propósito. E Moisés cresceu. Onde ele cresceu? Dentro do Egito. Moisés cresceu no Egito, conhecia todo o palácio, sabia como chegar à presença de Faraó. Ele viveu ali naqueles lugares, naquele glamour dos palácios, mas nada daquilo ali entrou no coração de Moisés. Por quê? Moisés, ele cresceu com conhecimento, a mãe dele foi instruindo ele. A mãe dele, que era hebreu, do povo escolhido por Deus, foi ensinando a ele. Ele estava ali no Egito, mas o Egito não estava dentro dele. Ele estava tendo ensinamentos da sua mãe. Você é jovem, você é adolescente, você está tendo ensinamentos da igreja, você está tendo ensinamentos que os pais te dão. Você vive no mundo. Ninguém aqui... Não tem jeito, você está dentro de uma faculdade, você está dentro de uma escola, você está dentro de um trabalho, você está vivendo com outras pessoas, com outro ambiente, mas aquele ambiente não pode contaminar. Moisés estava dentro do Egito, mas o Egito não estava dentro dele. Moisés estava vivendo aquilo ali, mas ele teve instrução da sua mãe, ele teve instrução de como proceder. Ele sabia que ele estava ali, mas ele não era dali. Eu estou nesse mundo, mas eu sei que eu não sou desse mundo. Eu estou nesse mundo, mas eu estou de passagem. Eu estou nesse mundo, mas o meu lugar é o céu. O seu lugar é o céu. Então você precisa morrer agora? Não. No tempo de Deus. Não antecipe nada. Mas a gente tem que ter esse entendimento que as coisas desse mundo não podem ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Moisés, ele conhecia o Egito, sabia como chegar na presença de Faraó, mas nada disso encheu seu coração, nada do Egito atraiu Moisés. Ele aprendeu tudo ali, ele precisava viver ali. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha um propósito na vida de Moisés lá na frente. Tem coisas que a gente vai passando e a gente não entende. Eu, rapidamente... sobre trabalho, eu passei 14 anos fazendo o que eu faço, mas numa empresa, eu querendo sair, orava a Deus por 3 vezes, pedi o Senhor, me tira daqui. Pastor Diego foi conhecendo algumas das etapas, eu falei, não aguento mais, quero sair,
Por 3 vezes eu quis sair, Deus falou não, Deus mudou os quadros, mudou as coisas, e eu não estava entendendo aquilo. E eu precisei passar um tempo ali para mim hoje estar trabalhando no que eu estou trabalhando. Para hoje eu estar com a empresa, hoje eu estar... Então você vai adquirindo experiência, Deus vai te trabalhando, Deus vai te moldando para lá na frente, mas o processo é doído, o processo é demorado. O processo é lento, parece que não passa nunca, e você quer resolver, mas precisamos ouvir e obedecer a voz do Senhor. Deus preparou Moisés, pois ele tinha o conhecimento do Egito. Deus está preparando, calma aí, no seu tempo, passou. Moisés cresceu. Lá no versículo 11 do capítulo 2, diz assim: aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. Olhou a uma e outra banda e, vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. Moisés cometeu ali um crime, né? Na época ainda não era um crime, melhor, era sim, mas ele achou que ninguém estava vendo. Ele mata um egípcio, por quê? Porque ele era hebreu, e o egípcio estava ali ferindo o hebreu, ele foi para defender o povo dele. Está vendo como o Egito não estava dentro do coração de Moisés? Ele viveu lá, ele estava lá, ele foi criado, mas ele sabia que ele não era dali. Fez isso achando que estava certo. Só que, mais à frente, quando ele vai apartar a briga de 2 hebreus, eles falam assim: ué, vai fazer com a gente a mesma coisa que você fez com o egípcio? Ele, opa, me descobriram. Nada que você faz fica encoberto. Me descobriram. Vou fugir. Moisés foge. Moisés foge e sai dali do Egito, vai lá para a terra de Midian. Habitou na terra de Midian, junto a um povo. Moisés, vou sair daqui. Me descobriram, Faraó vai saber do que eu fiz, vai querer me matar, e sai da presença de Faraó. Ele sai da presença de Faraó, mas só que Deus sempre soube aonde Moisés estava. Você pode sair da presença dos homens, você pode sair da presença do seu líder, da presença da sua mãe, do seu pai, do seu pastor, mas Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você está fazendo, Deus sabe aonde você está indo, o que você está fazendo. Não importa, no momento certo, Deus vai te chamar, no momento certo, você vai ter um encontro ali com Deus, no momento certo, você vai chegar à presença dEle, no momento certo, Deus vai falar contigo. O povo clama a Deus, lá no capítulo 2, versículo 23, diz assim: aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão, e ouviu Deus os seus gemidos, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. O povo clama a Deus porque o povo estava sofrendo. Aquele povo é o povo escolhido por Deus, não era, é o povo escolhido por Deus. Aquele mesmo povo lá de Abraão, aonde Deus começou, que é o povo escolhido por Deus, o povo de Israel, é o povo escolhido por Deus. E esse povo é o povo que clama ao Senhor. E o amor de Deus para com esse povo se atenta e fala assim: vou levantar alguém para libertar esse povo. Quem? Deus lá se lembrando de Moisés, anos e anos depois. Calma aí, Moisés, é você mesmo. Achou que estava fugindo? Você achou que estava longe? Você achou que não estava sendo visto? Deus está te vendo, Deus vai te chamar, Deus tem um propósito na sua vida. Seja aqui, seja em outro lugar, seja com outras pessoas, seja na escola, seja em outro trabalho, mas deixa ser usado por Deus, não dê desculpas. Deus sempre chama pessoas que estão trabalhando.
Moisés, capítulo 3, diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Você vai estar em outro lugar, você vai estar fazendo outras coisas, Deus está te vendo, você não vai parar, você está trabalhando, continua, a vida continua, não é assim que acontece? Coisas acontecem na nossa vida, se for perda, há um momento de perda, né? Há um momento dos problemas. Eu penso que a nossa vida ela é sempre com alguns altos e baixos na nossa vida, né? Porém, nós precisamos nos manter linear, nós precisamos nos manter firme, por mais que seja difícil. Há o momento do choro, da perda, há o momento do choro, da perda, há o momento das dificuldades, há o momento das dificuldades, mas em todos esses momentos, Deus está contigo. Em todos esses momentos, nós temos um Deus poderoso, fiel e justo, ali com a gente, em todos eles. Tem momentos que a gente, caramba, parece que nada está acontecendo, parece que nada está indo. Deus é contigo, passa pela prova, passa pelo processo, aguenta firme, não desista. E você que está firme, se está vendo seu amigo, sua amiga ali, seu irmão na dificuldade, dá a mão, incentiva ele, vamos lá, vamos juntos, ore por ele, ajude em oração. A oração do crente, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu tenho orado muito pela vida da minha mãe tem sentido muitas dores nas pernas, dores que a gente está fazendo exames, está fazendo indo em médico, algumas coisas, e não está resolvendo, não está tendo remédio. Eu tenho orado muito pela minha mãe, orado. E aí, mãe, como é que a senhora está? Com dor, com dor, mas eu creio que vai melhorar. E eu orando, e teve um outro dia, eu falei: e aí, mãe, como é que está as pernas? Ela está melhorando. Eu falei: glória a Deus, a oração está sendo ouvida. Essa é a nossa fé, a gente tem que estar, mas e aí? Está doendo, mas vai melhorar, vai ficar bom. Não cesse de orar, não pare de orar, não cesse, a oração, tem que ter oração em todo tempo. Deus chama pessoas ocupadas. Moisés estava apacentando ovelhas, Gideão estava malhando trigo, Samuel estava servindo na casa de Deus, Davi estava apacentando ovelhas, Eliseu estava arando com 12 juntas de bois, Mateus estava ocupado na alfândega. Cada um desses, entre outros, cada um desses estava trabalhando, não estava parado. Eu vou esperar Deus falar comigo, vou ficar sentado, deitado em casa, tranquilinho. Você está trabalhando na igreja? Você está trabalhando na casa do Senhor? Estou cheio de coisa. Eu sou um que falo mesmo, estou um monte de coisa para fazer. Aí quando eu falo assim, estou com um monte de coisa para fazer, Bia, aí daqui a pouco surge outra. É assim, Léo? Daqui a pouco surge outra, aí caramba, vamos embora, vamos para cima, como o pastor fala, vamos para cima. Falo, quero parar com essa, e daqui a pouco aparece outra. Deus vai te chamar. Se você está na casa do Senhor, se você está trabalhando, se você está fazendo alguma coisa, é você mesmo. Não dê desculpas. Não dê desculpa. Você é capaz, Deus já te capacitou. E Deus aparece a Moisés, Deus aparece numa sarça ardente. Essa sarça, ela não tem beleza nenhuma. Moisés está trabalhando ali, está no deserto, está arando, está ali com o rebanho, e Deus vai e ouve uma voz. Ele vê a sarça ardendo lá em chamas, vai chegando perto, daqui a pouco ouve uma voz lá de cima. O que você faria? Você está sozinho lá no deserto, no rebanho, você vê, não é comum, você vê uma sarça pegando fogo, que não para de pegar fogo, você chega mais perto, ouve uma voz. Qual é o teu passo? Você para ou continua? Você vai em direção ou você volta? E aí, Maurício, você vai correr? Moisés ouve ali a voz do Senhor, vai em direção e vai chegando perto. Estou ouvindo a voz e vai chegando perto. Ouça a voz do Senhor, se aproxime do Senhor. Não tenha medo.
daquilo que Deus daquilo que Deus vai colocar na sua mão para você fazer. Ouça a voz do Senhor, se aproxime dele. Moisés se aproxima do Senhor, Deus fala com ele. Deus fala com Moisés. E aí é onde eu quero chegar. Deus sempre soube onde Moisés estava, Deus sempre soube o que ele queria fazer com Moisés, que era libertar o povo, só que Moisés ainda não tinha entendido isso. Moisés ainda não tinha visto que Deus tinha um propósito na vida dele. E diz assim, lá no versículo 3, capítulo 11, Moisés, no capítulo 3 e capítulo 4, ele dá 4 desculpas de não querer fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. 4 desculpas de Moisés, que Deus fala com ele, e ele tentando se esquivar. No capítulo 3, versículo 11, diz assim, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu que vá a Faraó? É a primeira desculpa que Moisés está dando. Não, Senhor, pô, sou eu não. Quem sou eu? Não sou capaz, não sou capaz de ir lá. Ele não sabia, ele não lembrava que ele tinha crescido no Egito, não? Que ele estava lá no Egito, que ele era o cara para fazer lá? Ele sabia, mas ele não queria. Ele falou, não, manda outro. Não, Deus não está falando comigo, não. É aqui, ó. É com alguém aqui que está aqui, não é comigo, não. E Deus fala assim, e Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte, no mesmo monte que Moisés estava, que era o Monte Horebe. Se o Gabriel estiver me assistindo, também o Monte Sinai, que ele falou, não, pai, eu falei, era o Sinai. Ele falou, não, era o Horebe. Aí eu falei, não, cara, é o Sinai. Ele é o Horebe. Eu falei, mas é o mesmo monte. É o mesmo monte, em pontos diferentes. Naquele mesmo monte, Deus fala aqui, ó, Deus, quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte, naquele mesmo monte ali, onde Deus entregou as tábuas da lei, onde Deus falou com Moisés, lá na frente, depois quando ele tira o povo. Então, olha só, olha como Deus te capacita. A primeira desculpa de Moisés, que fala, quem sou eu, Senhor? E Deus diz, certamente eu serei contigo. Certamente o Senhor será contigo. Aonde você for, aonde você estiver, aonde você for fazer, naquilo que você for fazer. Nós quando vemos o problema, quando nós nos colocamos diante de algo grande, de algum problema, de alguma coisa nova que vamos fazer, seja um novo emprego, seja mudanças, nós nos colocamos e falamos assim, não sou capaz, é difícil isso, não vai dar, ai meu Deus, será? As dúvidas começam a entrar, e quando nós temos a resposta de Deus, quando Deus já falou para você ir, para você fazer, Ele diz aqui, ó, certamente eu serei contigo, eu estarei com você, só vai. Então Moisés disse, eis que quando vier os filhos de Israel e disser, o Deus de nossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual o seu nome, o que eu vou dizer? E ele diz assim, e disse Deus a Moisés, gente, eu acho esse diálogo assim, tremendo, né? Moisés falando ali diretamente com Deus, e Deus falando assim, e Moisés, mas e quando eles falarem lá comigo, o que eu vou falar para eles? E Deus diz assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Deus falando diretamente com ele. Rapaz, que isso, tremendo. Aí, Moisés, né? Já que ele foi a primeira desculpa, ele falou, não, agora então tá tudo bem, tudo tranquilo, Deus já falou comigo, só que não, né? Aí Moisés fala assim, mas Senhor, e o que direi? Ele não ouviu nada que Deus falou aqui atrás. Deus acabou de falar, certamente eu sou contigo, certamente serei contigo
por sinal, diz que eu te enviei, diz que eu sou o que sou, diz Deus ali falando com ele. Aí ele lá no versículo 3:13, ele vai dizer assim: então disse Moisés, o Deus de vossos pais, qual o seu nome? O que eu vou dizer a eles? O que eu vou falar? Ele não ouviu nada que Deus tinha falado com ele. Deus, ele é poderoso em todo o tempo. Ele vai falar com a gente, nós precisamos estar com ouvidos atentos. Não tem aquelas pessoas que já estão assim, não quero fazer, não vou fazer, e você está mostrando aqui as coisas para fazer, você está dando as orientações, você está mostrando tudo, e a pessoa só está assim, não vou, não quero, não dá, dando desculpas. Não dê desculpas, não dê desculpas. Deus já te capacitou, Deus é contigo, Deus te fortalece, Deus é com você nessa caminhada, nessa empreitada. Moisés, ele olha lá no versículo 4:1, aí ele fala assim, mas Senhor, então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Ele fala isso, mais uma desculpa que Moisés está dando, mas eles não vão crer em mim, lá no Egito, eles fazem várias coisas lá também, eu vou ser só mais um. Aí o Senhor fala assim, o que é isso que tem na mão? E ele disse, é uma vara. Ele disse, lança na terra, e ele lançou na terra, e tornou-se uma cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega ela por onde? Pela cauda. Por que pela cauda? No Egito, os magos, aqueles que faziam, a verdade é que a serpente, quem vai pegar uma cobra, uma serpente, você tem que pegar ela pela cabeça, né? Pelo pescoço ali, para ela não te picar. E no Oriente, e lá no Egito, os magos, aqueles que faziam, eles não pegavam a cobra pela cauda, eles pegavam ali não pegava pela cabeça, pegava pela cauda. E Deus mostra que ele ia fazer isso, como os egípcios faziam, para mostrar que os sinais de Deus eram poderosos. Então, quando ele faz isso, lá no Egito, o que acontece? A vara que se transforma em cobra, porque os egípcios também faziam isso, só que a vara que se transformou em cobra, de Moisés, o que ela faz? Ela engole a dos egípcios, mostrando o poder de Deus, mostrando que Deus era com Moisés. Então Moisés, eles não vão acreditar em mim. E Deus fala, o que é isso que tem nas mãos? O que você tem nas suas mãos para fazer a obra? O que tem nas suas mãos que você pode se lançar na presença do Senhor? Mais uma desculpa, Moisés dando mais uma desculpa. Aí Moisés, então, já que o Senhor está falando, então, mas Senhor, tem mais uma coisa, mas eu não falo bem. Moisés está se esquivando, Moisés está ali saindo, diz assim, lá no capítulo 4, versículo 10, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Senhor, desculpas, eu não quero ir simplesmente, manda outro no meu lugar, que eu vou voltar para o Egito, vão me matar lá, pô. E o Senhor fala assim, no versículo 13, no versículo 11, diz assim, e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo, ou o surdo? Ou quem vê o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele quem tu hás de enviar. Então o Senhor se acendeu a ira contra Moisés e disse, não é Arão o levita do teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em teu coração. E tu falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. Deus é contigo, Deus vai te ensinar, Deus vai te mostrar,
se coloque à disposição para fazer, para de dar desculpa. Vamos mudar isso. Ah, mas eu não consigo, mas eu não posso, né? Tem aquela música que diz, você diz eu não posso, você diz eu não aguento, canto pra caramba. Deus é contigo, se anima, vai, para de ficar dando, não posso, eu não consigo. Quando Moisés fala que é pesado em línguas, alguns falam que, não, ele era gago. Moisés não era gago, gente. Tem essa coisa que fala, não, porque ele era gago. Mas se ele fosse gago, Deus falaria assim mesmo, porque gago fala, gago não é mudo, né? Gago, ele só tem dificuldade na fala. Mas já ouvi pregadores dizendo isso. Já ouviu, pastor? Né? Dizendo, não quer dizer isso. Moisés, ele saiu do Egito, ele tinha saído do Egito há muitos anos. É como aquela pessoa que fala inglês, né, que aprendeu ali o inglês, fala fluentemente, mas passa 30 anos sem falar o inglês e vai falar de novo. Já esqueceu palavras, esqueceu algumas coisas. Não, senhor, não sou fluente, não sei falar direito. Arão estava onde? Arão estava no Egito ainda. Arão sabia ali. Então, Arão vai ser o seu intérprete. Arão vai falar por você. Arão vai fazer isso. Então, todas as desculpas que Moisés estava dando, Deus estava mostrando que não tem jeito, é você. Então, se você está dando desculpas, para de dar desculpas, não tem jeito, é você. Para de ouvir a pregação e catucar assim, ó, tá vendo? É para você. Ah, se meu irmão estivesse aqui, se minha irmã estivesse aqui, não, é você mesmo que está ouvindo. Você que está ouvindo aí na live, é você mesmo. Deus está chamando você para fazer a obra, Deus está chamando você para fazer a obra dele, a obra não pode parar. Deus está me chamando para fazer a obra, não pode parar. Então, qual é o tema dessa manhã? Não dê desculpas, Deus te capacitou. Vocês já estão com a outra frase na mente, tá vendo? Não dê desculpas, você é capaz. Não dê desculpas, Deus já te capacitou. Deus já te capacitou. E aí, versículo 17, diz assim, para a gente encerrar: toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Toma atitude, toma uma postura e tem atitude, pois Deus é contigo e já te capacitou. Chega de dar desculpas essa manhã, chega de dar desculpas nas nossas vidas, eu não posso, eu não consigo, eu não aguento, não vai dar, não está dando, ai meu Deus, vou parar. Não pare, continue, Deus é contigo. Caminhe mais um pouco, Deus é contigo. Vá em frente, Deus é contigo. Ele já falou com você, que estará contigo, que vai ser com você aonde você for, seja no Egito, seja no trabalho, seja na casa, seja nos lares, seja aonde você for. Para de dar desculpas, Deus é contigo e Ele já te capacitou. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e dividir em classes.